Alfredo, a primeira coisa que me remete a Alfredo é o jornal Feira Hoje. E tive em Alfredo assim, uma referência muito bacana de um lado que eu acho que é a marca dele para a vida toda, que é um lado humanista. Alfredo Falcão representa para a CDL de Feira o espírito do associativismo. Eu, por exemplo, ser considerado amigo de Alfredo é um prêmio. Você tem a pinicoteca, você tem algumas coisas que foi o Alfredo que criou. Até a construção desse prédio, a construção dessa sala, a construção da CDL, tem muito a ver com o Alfredo. Envolvido na CDL, mas pensando sempre no coletivo, sempre no próximo, sempre em melhorias. A CDL aprendeu cedo que uma cidade não se constrói apenas com tijolos, vitrine e número. Constrói-se, sobretudo, com aquilo que o olhar alcança e o coração guarda. Por isso, decidiu ir além do comércio e tocar a alma da comunidade. Ergueu um teatro e um auditório como quem planta semente de luz. Espaços onde histórias ganham voz, onde a arte acolhe, desperta, transforma. Criou uma pinacoteca com meio século de criação feirense, para que nossas cores, formas, memórias não se percam, mas continuem a inspirar quem chega e a orgulhar quem fica. E ao fundar o Museu do Comércio, a CDL fez mais que registrar fatos. Ela eternizou gestos de coragem, trabalho, esperança, que silenciosamente moldaram a cidade que hoje chamamos de nossa. Assim, a CDL se revela não apenas como defensora de uma classe, mas como guardiã de um povo. Uma casa que abriga cultura, preserva a história e, sobretudo, acredita no poder do humano. Esse poder que move, que cria, que transforma. Porque quando a cultura floresce, toda a cidade respira melhor. E é essa respiração mais ampla, mais viva, mais nossa, que a CDL escolheu cultivar. O que a CDL Feira de Santana representa para você? Veja bem, eu vou começar pelo teatro para depois chegar na CDL. Quem ergue um teatro é como se você estivesse plantando semente de luz, onde aqui você realmente faz com que as histórias ganhem voz, que a arte acolha, que a arte desperte, que a arte transforma. Porque a visão que a gente sempre teve aqui da CDL é que a gente tem um compromisso muito além do segmento comercial. O compromisso é um compromisso holístico, é um compromisso com a cidade, é um entendimento que nós somos a cidade. E a gente, sendo a cidade, a gente tem essa responsabilidade de cuidar que a cidade seja melhor, que a cidade se transforme, e isso não ocorre de forma espontânea. Quando as pessoas às vezes veem a CDL hoje e não enxergam que 19 presidentes anteriores ajudaram, construíram, se doaram. Isso aqui é a somatória disso tudo. Olha, a importância da CDL, ela, eu diria, é extremamente valiosa, porque exatamente por esse olhar. A CDL entendeu desde muito cedo que uma cidade não se constrói apenas com tijolos, com números, com vitrines. A cidade se constrói com essa integração, com essa interação, com esse sentimento de responsabilidade pelo que acontece na cidade. Nós somos todos responsáveis por aquilo que acontece na cidade. A cidade vai ser sempre o somatório de todos nós. Essa foi a visão que sempre se teve no CDL. O CDL, eu diria a você, é uma instituição cidadã.
E quando eu fui trabalhar no jornal, engateando no jornalismo, Alfredo era a liderança principal do jornal. Então, embora eu não tivesse esse contato direto com Alfredo, mas a referência era ele. Alfredo foi um empresário, mas foi uma liderança empresarial no jornal, mas que ele conduzia de uma forma que a gente tinha uma percepção de que não era exatamente uma forma seca daquilo, de negócio. Ele sempre enxergou as coisas no jornal por um lado mais humanista, por um lado mais assim como ele também gosta de fazer, pensando em feira. Quando o jornal Feira Hoje passou a ser diário, já foi na gestão dessa equipe de sócios, na qual Alfredo era o líder principal. Então, o jornal era a referência da cidade em termos de notícia. E o Feira Hoje, além dessa contribuição para a cidade, foi para uma turma bem extensa de profissionais, uma grande escola. Eu, por exemplo, que não tinha escola de comunicação, não tinha curso de jornalismo, e era no Feira Hoje que a gente bebia da fonte dos mais velhos. O Feira Hoje tinha um posicionamento muito forte. Ele era respeitado pelo mundo político, pelo mundo empresarial. Eu, no bojo de novato, fui também, e a gente foi conversar com o Alfredo. Jornalistas como Jailton Batista e outros que estavam à frente, que já eram mais experientes, foram levar Alfredo à posição da redação. Dizer que aquele movimento feito na redação não funcionou, não estava bom. E Alfredo foi assim, sabe, como gestor, ele acatou o que a gente levou e fez a mudança, desfez o que ele tinha feito, que a direção fez, e mudou. Então, é uma característica muito forte de ouvir. Isso, esse lado humanista que permite que você ouça, que você possa tomar atitudes que tragam benefícios para todos. Não se constrói cidade com pedra nem cimento, né? Você constrói com gente. Uma cidade não cresce do nada, né? Você tem feira, tem toda uma história de ser um entroncamento rodoviário, mas são as figuras que fizeram, né? Construíram isso. A família de Alfredo é parte dessa história viva. As pessoas que passam pelas entidades ouvem muito ele. Ele é o conselheiro de todas as entidades empresariais de feira, que passou também pelo Centro das Indústrias de Feira de Santana, como presidente, como grande líder, respeitado por todos. Me inspirei muito no que ele fez e nas coisas que ele fazia. Mas Alfredo é respeitado por todos os CDLs da Bahia. E convivo com os presidentes CDLs nos mais diversos municípios da Bahia. Alfredo nunca quis ser o presidente da Federação dos CDLs. Mas todos queriam que ele fosse. Todos. As posições que a CDL de Feira de Santana tomava, mas as decisões que ele tomava, isso refletia lá fora, em outros municípios, que queria ter nele o espelho. Mas quem tem a oportunidade ainda de estar no CDL, que fala em Feira de Santana, não tem como não lembrar de Alfredo. Ele acha que já deve vestir o pijama. E nós somos contra. Eu digo, nós, os empresários de Feira de Santana e as lideranças empresariais. Alfredo tem muito a contribuir. E a gente espera muito dele. Ele não pode ficar afastado da nossa atividade, do nosso convívio. A história de amizade de Alfredo, primeiro não foi nem Alfredo. Foi a história quando meu pai chegou em Feira de Santana e que foi acolhido pela família Falcão. Alfredo é um ícone, é a base da CDL, é uma pessoa que transmite confiança, que transmite respeito, que transmite uma evolução no sentido de mostrar às pessoas dignidade, porque é uma pessoa muito decente, uma pessoa muito correta, uma pessoa que em todas as atitudes de Alfredo eu sempre notei que era um homem íntegro. O coração desse homem é um coração gigante. Aí Alfredo, aí de vez em quando eu pego o Alfredo, nós vamos na feirinha, que ele gosta muito de ir na feirinha da estação. Aí quando eu vou lá, aí eu sou barganhador, quando eu vou chorar, tome vergonha, Luiz, não faça isso, essas pessoas precisam mais do que você, compre sem pedir desconto. Até hoje, o único lugar que eu vou que nunca pedi desconto, nem de arredondamento de conta na feirinha, graças à orientação de Alfredo. Quando eu entrei na CDL,
a CDL precisava de mim. Depois eu fui descobrir que quem precisava da CDL era eu, até para transformar um pouco, ver o associativismo, porque antes de vir ao CDL eu imaginava que, e isso é o ensinamento de Alfredo, eu olhava muito pela razão, pelo estilo empresarial. E quando a gente vai para o associativismo, a gente muda muito esse pensamento. A gente começa a olhar o geral, o todo, as pessoas, as empresas, os negócios, a cidade. Então você passa a ser um cidadão, passa a contribuir muito mais. Se eu fosse, inclusive, um gestor do município, hoje, a primeira coisa que eu faria era um conselho construtivo para a cidade, de desenvolvimento econômico e social. E com certeza Alfredo estaria nesse time, porque Alfredo pensa na cidade, Alfredo pensa nas pessoas, ele não enxerga cidade sem pessoas, ele não enxerga negócio sem gente, ele é cidadão. Alfredo realmente, eu hoje eu não só gosto de Alfredo, eu gosto da família inteira de Alfredo, porque são pessoas que, essa semana eu estava falando com a filha de Alfredo, Melissa, eu chamo de sobrinha, porque eu considero Alfredo como meu irmão. E eu considero mesmo. Outro ditado de Alfredo, certo? Quando a gente vai em algum sepultamento, ele diz, precisamos mudar isso. Precisamos nos encontrar em festas, em confraternizações, em vida. A gente não pode pensar nas pessoas posterior a isso. Então temos que aproveitar cada momento. Agora, eu desfruto muitos momentos com o Alfredo, embora ele hoje esteja meio arredio assim, mas eu vou buscar. Eu acho maravilhoso. Eu particularmente, não gosto de homenagem para quem não assistiu a homenagem. Então, eu acho que a CDL prestar essa homenagem ao Alfredo hoje é uma homenagem justa, merecida, porque eu acho que quem veio depois dele, né, e até quem veio antes dele, que influenciou ele, vai se sentir homenageado hoje. Alfredo, ele, além de ser um apaixonado por feira, ele é um apaixonado pelo movimento lojista, tanto nacional como estadual, mas principalmente em Feira de Santana. Alfredo, ele pensa a feira como o centro do mundo, né? Ele acha que feira é o melhor lugar do mundo e ele vive isso nas ações dele. Ele vive isso no que ele acredita para a feira, no entusiasmo que ele tem por essa cidade. E o que ele acredita, ele trouxe para a CDL. Alfredo não acreditava que a CDL fosse apenas uma entidade que representasse o comércio. Alfredo acreditava que a CDL podia mudar muitas coisas em feira. Então ele tem uma valorosa contribuição para a questão cultural da cidade, como a construção do teatro da CDL, da Pinacoteca, do Museu do Comércio, o anuário estatístico da CDL. Tudo isso ele entendia que era uma contribuição da CDL para a sociedade. Então eu acho que o maior legado de Alfredo à frente desse movimento é justamente isso, né? Abrir a cabeça das pessoas para a importância de você ser um cidadão. Então, assim, eu tenho memórias muito boas com ele, né? Eu tenho memórias de inauguração desse teatro, que foi do Teatro da CDL, que foi uma coisa das mais emocionantes que eu já participei. Porque você vê a emoção dele no palco, você vê como ele acreditava que aquilo ali podia realmente ser importante para a feira, é uma lição que eu não tenho como esquecer. Alfredo pode contribuir ainda mais do que ele já fez, principalmente porque ele tem o poder de influenciar pessoas. E influenciar de uma maneira boa, influenciar de uma maneira verdadeira, influenciar com valores reais que podem ajudar a sociedade. Podem ajudar a cidade de Feira de Santana, podem ajudar o movimento lojista, essa força que é o associativismo, que é uma coisa forte em feira e que está presente em tudo que ele pensa e que ele acredita. Feira precisa dele, sempre precisou e vai continuar precisando. Tio, eu amo você. Muito do que eu sou na vida, eu aprendi com você. E acho que você merece essa homenagem como poucas pessoas que eu conheço. Que eu estou me sentindo homenageada, que Luiz está, que Brito está, que meu pai que está no céu está, que meu tio Zé que está no céu também está, que meu avô João, que ensinou a ele a amar a feira, todo mundo está se sentindo contemplado hoje. Toda a minha família, toda a família CDL, os funcionários, eu tenho certeza que todo mundo está se sentindo homenageado junto com ele. Como você conheceu Alfredo Falcão? Alfredo Falcão
era uma pessoa de uma referência muito grande, né? E eu conheci Alfredo Falcão na CDL. O legado é de uma pessoa que sempre foi dedicado, que sempre quis fazer algo para o coletivo, para o próximo. Porque é muito difícil para um presidente de uma entidade assumir a sua empresa e assumir também a entidade. Eu sempre falo isso, né? Eu tenho as minhas empresas e eu estou aqui pensando no coletivo. E o Alfredo, ele ensina a gente a pensar um pouco mais. Eu lembro que uma reunião que eu tive aqui na sala, onde ele estava presidente há muito tempo, ele me mostrou lá vários documentos em que ele pensava em uma mudança na área da Conselheiro Franco, da Salles Barbosa. Isso já era um projeto antigo, e ele preocupado com como era que as pessoas iam se adequar àquelas mudanças, como é que ficaria bom para todos, né? Então, não pensando só em um grupo, ele estava pensando no coletivo. Quando a gente olha a CDL Brasil, Feira de Santana se destaca. Feira de Santana se destaca nos lugares em que eu vou. E a nossa CDL tem uma representatividade hoje a nível Brasil. Missão Brasília, nós já estamos na 3ª edição. Ele talvez poderia dizer, não, eu estou cansado, não dá para ir, mas todas as missões ele estava lá, nos ajudando e trazendo projetos para a Feira de Santana. Aí, de novo, pensando no coletivo, né? E o interessante é que nós já estamos conseguindo colher fruto disso, fruto do coletivo. Nós não estamos indo a reuniões, a eventos, a procurar os políticos pensando no nosso negócio. A gente está pensando em uma feira grande. E isso é inspirado em quem? Em Alfredo Falcão. Em uma feira gigante. É uma responsabilidade para mim assumir uma entidade tão forte como a CDL e que teve toda essa construção, que eu posso dizer, na gestão de Alfredo Falcão, como o teatro, esse teatro que tanto nos trouxe de grandeza, de eventos, e que até hoje, né, acontece eventos. E eu falei, poxa, Alfredo, não só por isso, mas ele merece uma homenagem por tudo que ele é, por tudo que ele representa. E o que nós estamos fazendo aqui é muito pequeno, pela grandeza, pelo tamanho em que ele construiu tudo isso. Eu não tenho dúvida que nós temos um marco muito grande em Feira de Santana, enquanto entidade, e esse marco chama-se Alfredo Falcão. Olha, ele vai sentir orgulho. Eu tenho certeza que ele vai, pela simplicidade dele, né, ele talvez não espere isso, mas isso vai ser algo de um orgulho, porque é um reconhecimento, é um reconhecimento de todos que vão estar nesse momento. E essas pessoas que estarão lá são pessoas que de fato participam da vida dele, pessoas que conhecem, sabem quem é a pessoa Alfredo, sabem quem é a pessoa do coração, né? Eu converso muito com o Luiz fala, Alfredo é um homem de um coração que não cabe no peito dele, um homem de um coração muito grande. E eu aprendo isso, e eu vejo isso, e a gente se inspira em uma pessoa como ele. Eu acho que o papel de Alfredo foi construir mais um degrau, como eu disse anteriormente, a CDL é a somatória de 19 presidentes, cada um construiu um degrau. E eu construí mais um degrau, mão maior, mão menor. Meu papel foi dar continuidade àquilo que eu encontrei, àquilo que os outros fizeram, àquilo que os outros deixaram, que me permitiram fazer um teatro, me permitiram fazer uma pinacoteca, me permitiram fazer um museu do comércio. Eu não faria isso se não tivesse encontrado uma base, se não tivesse encontrado um alicerce. Então, se isso eu fiz, e foi minha contribuição, então, se a gente não entender isso, que a gente precisa cuidar do todo, precisa cuidar além dos muros, a gente nunca vai ter uma cidade boa. E associativismo é isso, é a gente se juntar, é a gente se tornar forte para poder realmente fazer da cidade uma cidade melhor, uma cidade mais humana, uma cidade mais justa, uma cidade que a gente queira que nossos filhos
possam viver com segurança e com tranquilidade. Quando eu vejo, eu lembro que aqui 3 presidentes lançaram campanha para presidente. Todos os governadores, depois que o teatro foi construído, aqui estiveram lançando campanha. Então a gente sente, aqui as escolas se reúnem, aqui nós temos atividade teatral. Então são memórias muito boas e memórias que a gente vê como a CDL está contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. O futuro? Rapaz, veja bem, o que é que vai ser o futuro de Feira de Santana? Aquilo que a gente construir agora no presente. Você entendeu? Nós não vamos, você não constrói o futuro. Você constrói o futuro no presente. Quando você chega no futuro, ele se transforma em presente. Não é isso? Você chegou no futuro, ele é presente. Mas esse negócio que você falou, se sentir feira, se sentir na cidade, antigamente, no meu tempo de menino, a gente brigava por feira. Se nego falasse mal, a gente estava estudando em Salvador, falasse mal de feira, falasse do Fluminense, falasse das coisas de feira, a gente brigava por feira. Mas significa o lugar onde eu nasci. Significa minha aldeia, você entendeu? Aqui é minha aldeia, onde eu nasci. Eu acho que eu pertenço à Feira de Santana e Feira de Santana me pertence. Porque se a gente não tiver esse sentimento de pertencimento do local onde a gente vive, do local onde a gente nasceu, porque a Feira de Santana tem uma característica muito peculiar, não é só as pessoas que nasceram aqui que sentem esse pertencimento. Mas Feira de Santana foi sempre uma cidade muito acolhedora. E as pessoas que aqui chegam, que transformaram Feira de Santana, ajudaram a transformar, também têm esse compromisso de pertencimento. Quando você fala de Feira de Santana, eu digo, olha, aqui é minha aldeia.